Gabriel, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre aquele documento que é citado o John Rockefeller, né, John Rockefeller III, sobre a política populacional, né, que lá ele chega a comentar sobre o crescimento populacional zero. Isso deve ser de Kingsley, eu imagino. E aí, eu acho que sim. Sim, sim. Aham. Que ele coloca isso como uma meta, um ideal, né, mas Sim. que há muitas controvérsias aí entre os países para poder concordar nessas questões, né. E aí já começa a entrar questões mais específicas, né, sobre esse ponto. Intervenções em outros países, né, e coisas assim. Hum, ok. Eu agora fiquei na dúvida se falava do documento de Kingsley Davis, que era sobre a política populacionais, ou se era do outro de Henry Kissinger, falecido há pouco tempo, inclusive. Ele morreu tem um mês ou dois, com quase 100 anos, que ele falava sobre essa questão dos países estrangeiros, né, mais especificamente. Mas eu posso tratar dos dois. Então, falando primeiro do de Kingsley Davis, né, quem foi, o que ele fazia, como pensava e etc. Então, Kingsley Davis foi um demógrafo americano, ou seja, ele tinha um acadêmico que tinha como área de estudo justamente essas questões populacionais, e ele foi responsável pela grande mudança, a grande virada no movimento malthusiano. E a partir dele podemos falar exatamente do que chamamos de neomalthusianismo. Na verdade, já veio um pouquinho antes, mas ainda era um neomalthusianismo meio primitivo. Ele foi quem deu, de fato, a face moderna do movimento neomalthusiano. Então, veja só. Qual é a diferença entre o malthusianismo clássico e o neomalthusianismo? Eles são muito parecidos. Vamos falar sempre dessa questão da armadilha populacional, o crescimento populacional que deve ser muito perigoso, etc, etc. Só que Malthus focava mais na questão da população e dos alimentos. Então, para ele, era mais a questão de produção de alimentos que seria o grande problema. Só que o malthusianismo acabou caindo em descrédito, de certa forma, porque nunca ocorreu uma armadilha malthusiana como ele havia previsto. Então, nesses 200 e tantos anos, nunca teve um problema tão grave de escassez de alimentos que gerasse os conflitos, as guerras que Malthus havia previsto. Mas, no lugar dele, surgiu uma outra ideia, que era a da exaustão dos recursos naturais do planeta. Então, o foco dos neomalthusianos tende a ser mais nesse aspecto. Só que a primeira geração, né, o primeiro grupo de neomalthusianos tentava controlar ou contornar essa questão através de medidas mais ostensivas de controle populacional. Então, por exemplo, eles buscavam muito distribuir contraceptivos, facilitar o acesso a cirurgias como laqueadura, vasectomia, militavam muito pelo aborto e etc. Então, eram os meios mais ostensivos, né, como eu disse. Só que a virada do movimento veio com Kingsley Davis nos anos 60. Ele escreveu aqui esse paper, esse artigo muito influente que diz política populacional. Os programas atuais serão bem-sucedidos? E foi publicado na revista Science em 1967, certo? E aí, o que acontece? Neste artigo, neste trabalho, ele defende o seguinte: nós não devemos focar tanto nessa questão da distribuição de métodos contraceptivos, etc. Ao invés disso, nós devemos focar em fazer com que as pessoas desejem ter menos filhos. Então, ele vem com toda uma obra de engenharia social para fazer com que as pessoas perdessem o interesse de ter filhos ou tivessem interesse em ter famílias menores. Então, ele vai, por exemplo, nesse artigo, dizer que o grande, os grandes responsáveis pelo controle populacional não seriam mais o ministro da Saúde, né, ou seja, a pessoa ligada a essas questões diretamente, segundo se acreditava então, mas deveria ser
outros dois ministros, que era o ministro da Educação e o ministro da Fazenda, né, o ministro da Economia. E o que é que eles fariam? O ministro da Educação estava querendo dizer o seguinte, era porque no sistema educacional do país, as aulas, sobretudo, né, de geografia, já deveriam tratar da questão populacional. Então, já deveria ser colocado na cabeça dos jovens que a população do planeta poderia crescer muito e que isso geraria problemas gravíssimos para a população de modo geral, né, com o aumento da pobreza, escassez de recursos, etc, etc, etc. E o outro grupo era ligado ao Ministério da Economia, ao Ministério da Fazenda. E aí ele propunha umas medidas assim que são extremamente polêmicas. Deixa eu até ler algumas aqui que ele colocou no artigo. Ele falava, por exemplo, de incentivar as pessoas a permanecerem solteiras, dando a elas isenções fiscais, ou seja, se você é casado, quando você for declarar imposto de renda, vai pagar mais imposto de renda. Então, o solteiro pagaria menos. Isso faria com que as pessoas não Eu tivessem acho que isso foi incentivo. implementado na Alemanha, né? Algo assim. Aí foram vários países que implementaram eventualmente. Eu não sei essa medida específica, né? Mas, de fato, ele fala de outras coisas aqui. Então, os custos do aborto deveriam ser pagos pelo governo. Deveria se pensar em criar um imposto criança, vejam só, né? Então, cada criança que o casal tivesse deveria pagar imposto. Tem umas medidas aqui que são verdadeiramente ditatoriais, né? A exigência de que qualquer gravidez ilegítima fosse terminada em aborto. Ou seja, se a mulher engravidasse fora do casamento, né, fosse ser mãe solteira, etc., ela tinha que ser forçada, basicamente, a abortar. Enfim, ele vem com várias dessas medidas, draconianas mesmo, e depois ainda diz o seguinte, ó, se os países não conseguirem implementar essas medidas, as outras mais drásticas ainda soam como um catálogo de horrores. E aí ele enumera aqui, deixa eu ver, espremer os consumidores através de taxação e inflação, tornar moradia muito escassa ao limitar a construção. Veja, o terceiro tópico é fantástico, né? Forçar mulheres e mães a trabalhar fora de casa para compensar pelos salários inadequados dos maridos. Depois, fornecer menos creches. Depois, encorajar a migração para a cidade ao pagar salários menores na zona rural, né? Porque ele vai dizer nesse trabalho que as pessoas da zona rural tendem a ter mais filhos. Então, é importante incentivar a migração para a cidade para reduzir a taxa de natalidade. E ainda vai falando de outras coisas, né? Tornar o trânsito da cidade extremamente caótico, para que as pessoas percam muito tempo se deslocando, muito tempo e recursos, né? Ele veio com umas medidas assim muito absurdas. Só que, eventualmente, ele encontrou pessoas que estavam, que perceberam uma outra maneira de levar adiante essa agenda do controle populacional, que era muito através do entretenimento. Ou seja, você vai colocar em novelas, livros, filmes, seriados, sempre famílias pequenas, mulheres solteiras, as protagonistas quase sempre vão ser mulheres solteiras, ou elas vão casar mais tarde, enfim. Elas não vão querer ter filhos, famílias numerosas não vão aparecer, ou se aparecerem, vão ser famílias muito pobres, e por aí vai. Então, falar mais disso daqui a pouco. Então, este era um dos documentos, o de Kingsley Davis.